posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Estamos começando o ano de 2014, talvez um ano que você prometeu diante de si mesmo ser melhor, agir melhor, ter algumas condições na sua vida que vão te tornar pessoas mais acessíveis a outras pessoas. Mas será que todos os seus planos, eles estão diante do Senhor? Muitas pessoas tentam agradar a Deus através de algumas atitudes, outras pensam em agradar a Deus fazendo ali um sacrifício, caminhando, indo a jornadas longas, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar algo maior. Oséias 6,6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Misericórdia é você olhar para uma pessoa que te fez mal e falar: olha, ela até mereceria uma retaliação, mas eu quero fazer o bem a essa pessoa. Ela até mereceria que eu não mais conversasse com ela, mas a misericórdia é algo de Deus para a minha vida e eu quero que seja da minha vida para essa pessoa. A misericórdia faz com que tratemos as pessoas, independente das condições, independente de como somos tratados, sempre com amor. Você tem tratado as pessoas assim? Você tem derramado e liberado bênçãos sobre a vida das pessoas que te prejudicam, as pessoas que te odeiam? Você precisa ter no coração misericordioso para agradar ao Senhor. Aquele velho ditado, bateu, levou, ele não cabe no cristão. Ele não serve para mostrar o amor de Cristo a outras pessoas. Muito pelo contrário, muitas vezes eu levo, eu apanho, mas eu retribuo com amor. A palavra do Senhor também diz que nós devemos buscar o conhecimento de Deus. Olha, o conhecimento de Deus, ele está aqui. Você precisa ter esse manual não só aberto na sua casa, mas ele tem que ser lido, tem que ser meditado, e você precisa descobrir a cada leitura aquilo que Deus espera da sua vida. O que Deus tem para você nesse ano de 2014 é algo tremendo, é algo maravilhoso. Basta que você muitas vezes deixe de ser um religioso, um legalista, pare de viver aquilo que você realmente não é, e viva aquilo que Cristo tem para a sua vida. Olha, muitas vezes nós aparentamos ser cristãos, temos algumas atitudes que mostram para as pessoas que nós somos cristãos, mas não somos, porque no nosso coração não há misericórdia, não há conhecimento de Deus, não há amor que brota do coração de Deus. Então, que 2014 seja um ano que você reflita Cristo Jesus através da sua vida. Que Deus te abençoe. Quero conversar hoje com um homem que passou por momentos muito difíceis, mas Deus entrou na sua vida e fez grande diferença. Vamos conversar com Jefferson Ferreira. Posso clamar, pela fé posso enxergar. Recebo aqui no programa Restaurando Vidas, com muita alegria no coração, meu irmão em Cristo, pastor Jefferson Ferreira. A paz do Senhor Jesus. Senhor, pastor Pedro. Jefferson, você também não vive do pastorado, mas você tem uma profissão. Qual que é a sua profissão? Sou encarregado de expedição. E que isso faz? A gente trabalha numa empresa no segmento de suplementação alimentar. A gente trabalha ali carregado de expedição, cuidando da parte logística da empresa. Organização logística, para onde vai tal produto, isso. Onde vem, onde recebe, não é isso? Isso. Agora, a sua vida, ela tem uma história muito forte, porque o começo da sua vida foi muito incerto. Sim. Começou com uma gravidez talvez muito, muito prematura da sua mãe. Com quantos anos? Com 17 anos, minha mãe engravidou, 16 para 17 anos, engravidou, né? E a criança, né? 17 anos, tinha uma formação muito ruim, e os médicos já diziam que a criança não ia ser gerada, né? Devido a alguns problemas de saúde dela. E minha mãe também, por si só, não cuidou da sua gravidez, né? Foi uma das fundadoras de uma escola de samba que teve na cidade,
não se precavendo, bebidas alcoólicas, drogas. Então foi uma gravidez que aos olhos da medicina era incerto, né? E quando você nasceu, que o médico viu ali seu estado, ele realmente ficou desanimado, né? Você tinha algumas complicações ali. Isso. Que não indicava que você teria uma vida. Quando eu nasci, os médicos diziam que não ia viver, né? Nasci muito pequeno, 1,8 kg, os pulmões verdes, né? Então, pela medicina, não durava 3 meses. Era caso de poucos dias, então, o falecimento dessa criança. Mas Deus é aquele que muda a história, muda vidas, estendeu a boa mão dele para a nossa vida. Amém. Agora, a sua mãe, ela tinha alguns problemas de comportamento. Sim. A sua mãe ela vivia e para gerar seu recurso, ela buscava no quê? Minha mãe, depois que nasci com 6 meses de idade, meu pai faleceu, né? Foi acometido de um acidente, morreu carbonizado. E dificuldades da vida, família deixando de lado e várias coisas. Então minha mãe passou a se tornar uma mulher da vida. Passou a se vender o seu corpo, prostituir para que pudesse levar alimento para casa. Tanto para mim, quanto depois para os meus irmãos também que vieram nascer. Então teve uma vida muito difícil no mundo, escravizada pelo diabo e pelas coisas do mundo. Então foi uma vida muito difícil, tive uma infância muito conturbada, mas Deus é aquele que nos abençoou e fez mudar essa história. Amém. Só para saber um pouquinho da sua criação, você era mais velho. Mais velho. Depois você tinha mais 2 irmãos. 2 irmãos. De 2 pais diferentes. Isso. E você parece que tomou a função ali de ser o líder daquelas crianças, ainda sendo uma criança. Como é que era isso? Sua mãe saía na noite ali, no anoitecer, e você tinha que fazer? Então minha mãe saía, né, a fazer lá o que ela fazia. Então eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Tenho um irmão mais novo e mais uma irmã mais nova. Então a gente cuidava deles já na minha infância, levava para creche. Acho que acabei sendo o pai deles, né? Eles não tiveram, cuidando, sempre protegendo, fazendo tudo que uma mãe, às vezes um pai tinha que fazer. Eu fiz para os meus irmãos, porque a minha mãe tinha uma vida muito difícil, fazia as coisas erradas, né? Mas fazia as coisas dela, e eu tive que cuidar dos meus irmãos, mesmo pequeno, mas já desde pequeno tendo essa responsabilidade de ajudar a cuidar da minha família. Agora, essa escolha da sua mãe parece que já tinha algo mais na sua família, no passado da sua família. Essa escolha pela vida, por ganhar dinheiro ali, doando o seu corpo ali, vendendo o seu corpo. Como é que foi isso na sua avó? Parece que teve um caso assim. Isso. Meu avô foi um dos grandes raitistas da cidade, faleceu num acidente trágico. Depois desse falecimento, então, minha avó também passou a fazer algumas coisas desse tipo para cuidar da família. Muitas das vezes, pastor, eu queria deixar isso claro para muitas pessoas. A gente olha uma pessoa dessa na rua e o primeiro passo nosso é julgá-la. Tá fazendo isso, aquilo, sem saber a história, o porquê que fez aquilo. Tanto minha mãe quanto minha avó fez algumas coisas desse tipo. Por quê? Porque precisava cuidar da sua família. Todo mundo abandonou, não tinha emprego, uma época muito difícil, nós éramos muito, muito pobres. Então foi a maneira que procuraram para sustentar a sua família. E muitas vezes a gente vê pessoas desse tipo e o primeiro passo é julgá-las e apontá-las, mas devemos primeiro conhecer a história, o que aconteceu. Então a circunstância levou com que elas fizessem isso. Uma falta de estrutura hoje no Senhor faz com que a gente tome algumas decisões erradas. Verdade. Mesmo quando nós estamos já vivendo no Senhor, se nós não orarmos, se nós não buscarmos na palavra, ainda assim tomamos decisões que contrariam a palavra do Senhor. Verdade. A igreja hoje realmente ela precisa se preparar para amar várias classes de pessoas, porque o amor do Senhor, ele vem sobre todas as classes de pessoas. E até o nosso programa chama Restaurando Vidas. E é interessante mostrar muitas vezes o passado para chegar no presente quando Deus trabalha. Eu queria falar com você mais uma coisa.
Você foi até os 9 anos de idade, depois tua mãe tomou uma decisão. Isso. Minha mãe, mesmo com tudo isso de errado que ela fez na vida, fez um voto a Deus que se ela conseguisse ter um filho, ela ia apresentar ele ao Senhor. Com 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, ela me levou dentro de uma igreja evangélica e disse para mim: meu filho, este aqui é o caminho que você deve seguir. Então, dali para frente, eu aceitei a Jesus, comecei para a igreja e dali nunca mais saí, para a glória de Deus. Então, quer dizer, a sua mãe não estava vivendo naquele momento a verdade, mas ela sabia que o melhor para a sua vida era ali na casa do Senhor, vivendo para o Senhor. Isso. Quer dizer que ela tinha um discernimento espiritual de que ela estava trilhando o caminho errado, mas que o certo também poderia ser trilhado. E ela levou você ali, mostrou, e você nunca saiu da igreja? Nunca. Desde os 9 anos de idade? Desde os 9 anos de idade, me batizei com 12 anos de idade, né? Que é a lei limite dentro das igrejas evangélicas para o batismo. Me batizei e, graças a Deus, hoje estou com 27 anos e nunca mais saí da igreja, sempre na presença do Senhor. A palavra do Senhor também, ela deixa claro isso, né? Que você toma uma decisão, você quebra aquela maldição, você quebra aquele peso do pecado sobre a sua vida. Você então agora começa a se alimentar da palavra, viver da palavra. Na sua juventude, você chegou a deixar a igreja para experimentar as coisas do mundo, bebida, droga? Não, nunca. Se o senhor me perguntar o que é o gosto de uma cerveja, de uma bebida, como é uma discoteca, eu não sei falar para o senhor. Graças a Deus, desde que quando me converti, sempre nos caminhos do Senhor, nunca me afastei da presença do Senhor. O mundo hoje diz, e faz muita pressão sobre aquele que tem Jesus, que se você não curtiu uma balada, se você não curtiu um sexo antes do casamento, se você não curtiu uma droga, você realmente deixou passar o melhor da sua juventude. O senhor concorda com isso? Não, eu acho que a gente, estamos na igreja, não precisei fazer nada disso. Sou muito feliz, extremamente feliz, graças a Deus, porque o que preenche o nosso vazio é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes tive já amigos, até parentes, saem, bebem, se drogam, no outro dia a mesma coisa. Eu não, eu deito minha cabeça no travesseiro e acordo com a mesma felicidade que eu dormi, porque a felicidade na nossa vida, esse vazio que muitas vezes parece que é o alcoolismo, que é as drogas que preenche, é só Jesus que pode preencher. E eu tenho Jesus na minha vida, então eu sou uma pessoa extremamente feliz e abençoado por Deus. Agora, meu irmão, o senhor nasceu numa família que, olhando da visão racional, era a família que ia dar errado. Era a família que nasceu para morrer e perecer e ir para o inferno. Onde estão seus irmãos? Onde está sua mãe hoje? Onde o senhor está ministrando? Hoje a minha mãe congrega, né? Que se casou. Meu padrasto é diácono. Congrega na igreja Assembleia de Deus Mistério Madureira, no bairro São Jorge. Minha família reside lá nesse bairro e congrega lá. Eu sou dirigente de uma igreja, né? A Igreja Assembleia de Deus Madureira, no bairro do Jardim Paraíso. Tenho minha esposa, 2 filhos e estou extremamente abençoado por Deus. E estamos aí, uma família que tinha tudo para dar errado e tinha tudo para ser pessoas ruins. Hoje, graças a Deus, estamos na presença do Senhor, porque quando minha mãe decidiu me levar para a igreja, eu decidi ficar firme na igreja. Jesus mudou a história da minha família. Você foi intercessor? Isso. Os seus irmãos também estão em Jesus? Na igreja, estão na presença do Senhor. Então, quando eu fui para a igreja, demorou tempo para minha mãe ir, mas um dia eu escutei uma palavra que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu acreditei naquilo, porque muitas vezes a gente ouve pastores, pessoas pregar e só ouve. A gente tem que ouvir e acreditar. E mesmo um jovem, menino, eu acreditei naquilo. Todo dia nas minhas orações eu dizia: Deus, um dia eu ouvi que o Senhor disse que se eu cresce no Senhor, o Senhor ia salvar a minha casa. Então eu creio no Senhor, salva a minha família. E através disso Jesus fez um grande milagre na minha vida, na vida da minha família. E estamos na presença do Senhor hoje. Somos uma família abençoada por Deus. Amém. Eu queria falar com você que está em casa ou está no seu trabalho assistindo o programa Restaurando Vidas. A partir do momento que você abre o seu coração, que você se declara culpado, necessita do perdão de Deus,
O Senhor Deus em Cristo Jesus te perdoa e os seus pecados agora já não existem diante do Senhor. O sangue de Jesus te cobre e o seu pecado, o seu escrito de dívida é cancelado. Não interessa a vida que você tomou até hoje. Se você quiser agora abrir o seu coração, pedir perdão, pedir uma mudança de vida, Cristo Jesus irá te agraciar com um novo nascimento. E o novo nascimento é isso que ocorreu na vida do irmão Jefferson, da sua mãe, dos seus irmãos. A vida que era errada para trás, ela ficou sepultada. Diz a palavra que Deus não se lembra, Ele perdoa e não se lembra. E você muitas vezes fica achando que não tem jeito para você. Há um jeito. O jeito é Cristo Jesus. Abra seu coração, arrependa agora dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor e convide Ele para habitar no seu coração. Você verá que a felicidade está por vir a partir de hoje. Jesus inundando um coração. Não há necessidade de bebida, não há necessidade de droga, não há necessidade de adultério, não há necessidade de jogos, não há necessidade de prêmios de cena, de loterias, porque você já tem o melhor, Cristo Jesus no seu coração. Irmão, uma palavra final aí, abençoa aquelas pessoas que estão passando por um problema difícil. Eu queria dizer a todas as pessoas que passaram por um momento igual ao meu, ou quem sabe semelhante, ou que está aí pensando que não tem jeito para a sua vida, quem sabe você está nos assistindo nesse momento dizendo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu gostaria de dizer para você que Jesus, Ele pode mudar a história da sua vida. Como Jesus mudou a história da minha vida. Um menino que nasceu já com uma sentença de derrota, de tudo de ruim, Jesus mudou a história da minha vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Para isso, nós precisamos dar um passo para Jesus. Um passo que nós demos para Jesus, Ele muda a história da nossa vida. Tudo aquilo que era de ruim se torna bom. Porque a palavra de Deus diz que aonde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Então Jesus quer mudar a sua vida. Mas como Jesus muda a nossa vida? Depende de nós. Dê um passo para Jesus e eu tenho certeza que o mesmo Jesus que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a minha história, Ele também vai mudar a sua vida e você vai poder ser uma pessoa feliz, contente e alegre, porque Jesus é tudo para nós. Sem Ele nós não podemos e não somos nada. Amém. Pastor, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, por ter aceitado esse convite. Um abraço aos seus familiares, à família da fé, lá da sua igreja, e que Deus o abençoe muito. Amém. Eu agradeço, pastor. O programa Restaurando Vidas volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero falar com você e trazer uma palavra de conforto para a sua vida nesta manhã. Nós que estamos começando esse ano, a primeira sexta-feira do ano de 2014, mas eu queria falar principalmente para você que tem derramado suas lágrimas diante do Senhor, você que tem vivido situações duras, você que tem vivido situações onde não há perspectiva de solução, pelo menos humanas, onde a ciência diz, olha, não há jeito para a sua vida. Eu queria deixar uma palavra de consolo, e eu queria buscar essa palavra em 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 1 a 6. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado pela preciosidade da tua palavra. Ela realmente nos traz consolo, conforto, ela realmente muda a nossa direção, e ela pode levar-nos, Senhor, mais perto de Ti, e ela pode trazer ao coração incrédulo fé. Aquele que crê jamais será confundido. Então que a Tua palavra hoje, Senhor Deus, venha como bênção na vida dessa pessoa, transformando os corações, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes você recebe uma sentença dura? Quantas vezes você se depara diante de uma situação da qual você nunca viveu, você não tem experiência nenhuma para lidar com essa situação, e de repente você se prostra, e de repente você se encontra totalmente sem esperança. Isto ocorre com as nossas vidas, porque somos frágeis, somos homens e mulheres, né? E temos ainda aquela natureza humana, aquela natureza que ela realmente muda de acordo com as circunstâncias da vida. Este homem aqui, ele estava enfermo, ele estava no seu leito de dor e no seu leito de morte, e olha, um profeta do Senhor vem e diz: olha, Deus manda te dizer, tu vai morrer, arruma a tua casa, essa enfermidade é para a morte. Este homem, então, ele se depara diante de uma situação muito difícil. O próprio Deus envia uma palavra de morte sobre a vida dele. Este homem poderia agora virar e falar: olha, eu não quero esse Deus. Se Ele manda me recolher, Ele manda dizer que Ele vai me recolher, por que eu vou amar esse Deus? Mas esse homem fez algo diferente. Diz a palavra que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele começa ali a verter as suas lágrimas, e ele começa ali a rasgar o seu coração, e ali ele tem um momento de intimidade com Deus. Isaías está por sair do palácio, mas a palavra do Senhor volta a Isaías novamente, e diz: vai de novo até o leito de Ezequias, diz a ele que eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu resolvo agora abençoá-lo. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E outra, eu vou libertar esse momento de angústia do país, onde o rei da Síria tem se manifestado sobre esse país e tem querido destruir essa nação. Eu ainda vou dar mais, além da vida, eu vou defender o país. Que maravilha! Que maravilha quando nós estamos prontos para ouvir o Senhor, quando nós temos vida com Deus. Muitas pessoas têm ido à igreja só atrás do milagre. Muitas pessoas têm ido à igreja só atrás de uma bênção. Poucas pessoas querem realmente ter um relacionamento com o dono da bênção, com o Senhor da bênção, com o Senhor que pode todas as coisas. As pessoas muitas vezes elas não querem construir uma vida no altar do Senhor. Elas querem apenas ser beneficiadas. O Deus, como um Deus que me ouve quando eu quero e depois eu não preciso mais dele, e aí eu vou seguir a minha vida, eu vou para os apelos do mundo, eu vou para aquilo que a minha carne quer, e quando eu precisar, eu volto à igreja, eu vou buscar a Deus, eu chamo algum irmão para orar comigo, passou a crise de novo, vou eu para o mundo de novo e vou viver regaladamente aquilo que o meu coração se agrada. O coração do homem sempre tenta levar o homem distante de Deus. Mas um coração onde Deus abunda, ele é diferente. A palavra do Senhor diz que esse homem ele recebe também com tristeza aquela notícia. Ele queria viver, ele queria ver os seus filhos ainda mais um tempo, ele tinha os seus planos, os seus projetos, assim como você traçou os seus projetos para 2014, mas talvez você esteja diante de uma sentença parecida. Talvez você não esteja conseguindo ver como resolver uma situação.
Este homem, ele não tinha como resolver a situação. Era situação de morte, uma enfermidade. Toda a ciência ali não tinha dado jeito nela. E agora esse homem, então, não tem mais nada o que fazer humanamente. Ele resolve, então, fazer um gesto simples. Ele volta para a parede, ele vira seu rosto e ele busca intimidade com Deus. Este homem começa a lavar o seu coração diante do Senhor. Este homem começa a descrever a sua vida de cristão. Olha que maravilha! Eu fui um homem, eu sou um homem que anda diante de ti com fidelidade. Quer dizer, ele é fiel àquilo que Deus espera. Outra coisa, com inteireza de coração, ele é um homem que não divide a glória de Deus, ele é um homem que tem somente Deus no seu coração, ele não é idólatra, ele não confia em outros deuses, ele não ama mais os filhos do que a Deus, ele não ama mais o carro dele do que a Deus, ele é um homem que tem inteireza de coração, o seu coração é inteiro do Senhor. Olha que maravilha! E fiz o que era reto aos teus olhos. Este homem tinha um testemunho de vida. Ele não apenas conhecia a palavra, mas ele vivia a palavra. O que nós temos visto hoje são pessoas que falam da palavra, mas que não a vivem. Nós temos visto isso com muita frequência. Por isso, as pregações não têm mais autoridade. Por isso, a igreja não é uma igreja do poder, porque muitas vezes estão pregando aquilo que não vivem. Este homem, então, ele chama a atenção de Deus. Ele chama Deus e fala: Deus, a minha vida é uma vida reta na tua presença. A minha vida é uma vida que só ama a ti. Nada tem mais importância do que o Senhor no meu coração. Diz a palavra no final deste versículo, versículo 3, que ele chorou muitíssimo. Como as lágrimas suas são vistas pelo Senhor. Você tem tido uma vida que agrada ao Senhor? A sua vida tem sido uma vida que traz prazer ao Senhor? Nós podemos tomar decisões hoje que machucam o coração de Deus, que ferem o coração de Deus. Nós podemos tomar decisões hoje que, olha, Deus não vai se agradar dela. E depois talvez nós vamos falar: Deus, ouça o meu gemido, ouça o meu clamor. Então sabe o que é o melhor? Você começar a agradar a Deus com a sua vida. Você começar a testemunhar que Jesus é o Rei da sua vida. Então você vai ter autoridade na sua palavra. Então você vai pregar o que você vive, a sua pregação vai ser ouvida. E quando você clamar, Deus vai te ouvir. Quando você verter as suas lágrimas, Deus vai ver e vai se compadecer da sua situação. A palavra do Senhor diz que ele é tocado pela oração. E ele manda que Isaías então volte e fala: olha, eu resolvo dar ao meu servo mais 15 anos de vida. Um tempo extra ali, um tempo extra, porque eu ouvi a sua oração e ele realmente anda na minha presença. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem andado na presença do Senhor? Ou você só se lembra de Deus na hora da dor? Ou você só ora quando você está angustiado? Não cometa esse erro. Tem uma vida como de Ezequias aos pés do altar. Tem uma vida como de Ezequias, que realmente anda com singeleza de coração, que ama o Senhor, e ele demonstra isso através das suas atitudes. Nós precisamos realmente andar de acordo com o que Deus quer. A palavra do Senhor diz que ele não só acrescenta esse tempo, mas ele diz que também livrará das mãos do rei da Síria e também a esta cidade e a este rei. Olha o livramento. O livramento veio a mais do que o pedido. O livramento veio em abundância total. Curou a enfermidade, livrou do rei da Síria e livrou a cidade de ser aniquilada. A palavra de Deus diz que Deus é assim mesmo. Ele sempre nos surpreende com o seu olhar e o seu gesto de amor. Que Deus te abençoe, que você possa realmente buscar intimidade com Deus. Eu quero abençoar você com uma oração. Senhor Deus, abençoa a pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Tu conheces essa pessoa, tu sabe das lágrimas dessa pessoa, tu sabe da qualidade de vida que ela tem no teu altar. Olha, Senhor, tu és o Deus que pode hoje resgatar, tu és o Deus que pode libertar, tu és o Deus que pode curar, tu és o Deus que pode fazer novo. Em nome do Senhor Jesus, age sobre essa vida com poder e glória, cura hoje de enfermidade, cura hoje de enfermidade espiritual, restaura e salva hoje, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus,
faz um milagre através desta oração e através desse programa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito e sempre. Posso clamar pela fé, posso enxergar.